Meu pai, a cada 2 meses, ele sempre me mandava um link e falava: filho, acesse esse link, tem um concurso público na cidade ao lado aqui. Nos sites de concurso público apareceu um anúncio do Érico Rocha falando sobre 6 em 7, R$ 100.000 em 7 dias. Como é que você me conheceu? Vamos lá, era agosto de 2019. Na época eu tinha 23 anos, 2 anos atrás. Faziam 2 anos que eu tinha me formado como engenheiro civil e tinha feito 4 anos de estágio já num escritório de cálculo estrutural daquilo que eu faço hoje. E então, nesse meio tempo, eu acabei pegando um projeto estrutural para fazer, enfim, com colegas, e esses colegas acabaram me chamando para participar da sociedade, logo quando eu me formei. Então, passaram 2 anos depois de formado, estava na sociedade, num escritório de arquitetura e de engenharia agora, como só tinha eu de engenheiro, era eu mais 3 arquitetos e, enfim, tinha bastante trabalho, estava acontecendo, digamos assim. Mas, quando eu entrei para a engenharia, eu lembro que eu tinha, digamos assim, claro que eu tinha uma pretensão salarial, acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, isso é fato, e ser engenheiro na época era algo relacionado a, ok, então vou ter dinheiro, vou ser bem de vida, enfim. Porém, meus pais, eles são concursados. Meu pai é concursado da parte do estado, enfim, minha mãe também é concursada da parte do município, e nesses 2 primeiros anos eu saí de casa e com a empresa rodando, fazendo projetos, não estava tão ruim, mas a pretensão salarial que eu tinha lá no início de 4.000, a 6.000 reais trabalhando como engenheiro civil, não estava acontecendo. E eu entendia também que o fato de eu ser recém-formado e a empresa, digamos assim, o que sobrava para nós de salário era uma divisão de lucros, digamos assim, da empresa. Então, consequentemente, isso também refletia na casa dos meus pais. Enfim, eu precisava também falar o que estava acontecendo, como que estava atuando na área. Tinha muitos projetos para fazer, mas de fato o dinheiro que era para estar entrando não estava entrando como eu gostaria. E eu lembro até há 1 ano atrás, digamos assim, meu pai, a cada 2 meses, 3 meses, ele sempre me mandava um link e falava: filho, acesse esse link, tem um concurso público na cidade ao lado aqui, enfim, para trabalhar na prefeitura. E agradeço ele por me enviar esses links para que eu pudesse participar desses concursos públicos. Eu lembro de ter me inscrito em 2 concursos públicos e ter ido lá, feito a prova, mas não era para mim aquilo. Eu já estava na área do empreendedorismo, já estava 2 anos com a empresa, tudo bem que não estava dando muito bem, mas eu queria algo a mais. E nessa pesquisa por concurso público, eu lembro que eu estava pesquisando por concurso público, não sei se eu estava me inscrevendo ou se eu estava pesquisando nos sites de concurso público, apareceu um anúncio do Érico Rocha falando sobre 6 em 7, R$ 100.000 em 7 dias. E, enfim, aquilo acabou, né? Eu como empreendedor, tendo a minha empresa, levando em consideração que a gente precisa medir faturamento de empresa para ter lucro, e eu vi que R$ 100.000 em 7 dias era algo muito estranho, né? E muito bom para ser verdade. Mas, enfim, acabei me inscrevendo no evento naquela semana, era em agosto de 2019. E no mesmo tempo eu lembro que lá na empresa eu ainda trabalhava na sala de reuniões, porque a gente não tinha salas para todo mundo trabalhar. E eu já arrumei meu computador, coloquei, pluguei lá no monitor da sala de reuniões e falei: pessoal, chamei meus sócios,
E falei, vamos participar disso aqui, vamos entender o que que é, talvez faça sentido para o nosso negócio ou não, mas eu também não sabia que era da parte de lançamentos, não sabia que era da parte de desenvolver um produto digital. E o fato é que nós queríamos faturar R$ 100.000 em 7 dias no nosso negócio. E, enfim, participando das aulas, aula 1, começamos a entender um pouco mais sobre o que que era. Na aula 2, a gente já começamos a modelar algo, digamos assim, entendemos que é para a gente lançar um produto digital, mas e o que que a gente vai fazer? E como eu tinha chamado os meus sócios para fazer parte do evento e para assistir às aulas, querendo ou não, eu estava mais atento, digamos assim, às aulas, e eu queria fazer aquilo acontecer, até porque eu não queria ser concurseiro, eu não queria fazer concurso público, tá? Eu queria ser empreendedor. Então, aquilo para mim era uma solução de resolver o nosso problema no nosso negócio físico, enfim, para que a gente de fato ganhasse dinheiro naquilo que a gente estava fazendo. E eu lembro da segunda aula, terceira aula, eu já tinha pensado, não, eu vou ensinar aquilo que eu faço, que era de fato fazer projeto estrutural. E só que aí é o seguinte, né, nós não tínhamos o investimento necessário, digamos assim, para que a gente pudesse participar e entrar por fórmula, né? Então, aí acabou vindo esse problema, digamos assim, tá, beleza, agora a gente entendeu como funciona, nós acreditamos logo do início, até porque, como a gente está nesse meio de empreendedorismo, de ter empresa, a gente sabe que a inovação é algo que vai fazer com que você se destaque no mercado, que você, enfim, faça as coisas diferentes. E aquilo para nós era algo diferente, e com tantas provas, tantos depoimentos de pessoas falando que fizeram 6 e 7 em vários nichos, não tinha motivos para que a gente não fizesse. Era só uma questão de tempo, a gente já, pelo menos para mim, eu, Luiz, eu sócio, até falando aqui para os meus sócios agora, que provavelmente estão assistindo, para mim aquilo já era real. Eu já acreditava que aquilo iria acontecer. Só não sabia como, né? Porque a gente também não tinha dinheiro para comprar a fórmula. Mas eu lembro que eu tinha R$ 1.000, R$ 1.300 mais ou menos, e passamos o final de semana em reunião para, de fato, entender como que a gente ia fazer parte. Chegou na segunda-feira, enfim, esses R$ 1.300 que eu tinha ainda, era o que eu tinha para pagar a parte da empresa que eu tinha comprado, que eu estava fazendo a parte da sociedade. Então, eu joguei na mesa, eu falei, eu tenho R$ 1.500, a gente divide, cada um paga uma parte, e eu vou fazer acontecer aqui dentro para que a gente tenha um retorno, porque eu estava devendo também isso para a empresa, eu entreguei o que eu tinha em mãos e fomos fazer acontecer, digamos assim. E foi assim que tudo começou, foi assim que nós te conhecemos, digamos assim, mas eu acho que eu te ajudei a vender para os meus sócios na época, porque eu acreditava muito mais que eles, mas, enfim, eu acho que todos agora agradecem também a tudo que aconteceu. Imagina. Inclusive, você fez uma coisa que você acertou de cara. Porque o melhor jeito de você vender essa ideia para outra pessoa não é vendendo essa ideia para outra pessoa. Tipo, não é explicando o que aconteceu aqui. É difícil de explicar o que a gente vê aqui. Tem muitos gatilhos que estão aqui que você não sabe nem explicar, nem sabe que estão aqui ainda, né? Então, o que vai acontecer? O melhor jeito de você convencer alguém é trazer eles para cá. Então, você ligou a televisão e falou, assiste comigo aí. É muito louco. Porque além disso, eu precisava quando eu tentava explicar a fórmula para
A gente costuma brincar no Fórmula. Você tenta explicar isso para alguém que não está aqui. O marido chega em casa, nossa, e agora a gente vai fazer 6 em 7, está todo mundo fazendo 6 em 7. Tem 1.778 pessoas fazendo 6 em 7. Aí a esposa vira para ele e fala assim, nossa, que legal, parabéns, muito bem. Bota o lixo para fora. É tipo assim, é difícil da pessoa sacar sem ela ver, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas foi bom. Mas vem cá, e como é que foi o seu primeiro lançamento? Vamos lá. Entramos no Fórmula, então, em agosto de 2019. Deu um mês, tá? No dia, eu até anotei aqui para mim lembrar. No dia 26 de setembro, eu publiquei o meu primeiro vídeo no YouTube, porque eu não tinha audiência, tinha apenas o meu Instagram pessoal, onde eu publicava foto de família, enfim, não criava conteúdo. E nesse primeiro mês eu já fiz o meu primeiro vídeo falando sobre aquilo que eu faço e ensinando aquilo que eu faço para engenheiros que são recém-formados. Sim. Então, como eu já tinha 4 anos de experiência num outro escritório, mais 2 anos no nosso escritório, eu já tinha uma bagagem para ensinar aquilo que eu estava fazendo, porque de fato eu também estava tendo algum tipo de resultado com aquilo. Certo. Então, no nosso primeiro lançamento, foi um lançamento semente, foram 7 meses que a gente criou a audiência, até porque nós não deixamos de fazer aquilo que a gente sempre faz. Até hoje a gente tem um escritório da parte de projetos, mas enfim, foram 7 meses criando audiência. Em março de 2020 a gente fez o nosso primeiro lançamento semente. Aí, nesse primeiro lançamento semente, nós tivemos um investimento de R$210, que foi no botãozinho do impulsionar ali do Instagram. Não recomendo, tá? Mas era o que nós sabíamos, não sabíamos fazer, digamos assim. E aí nós fizemos 8 vendas. Aí a gente teve um faturamento de 5.716. Esse foi nosso primeiro lançamento semente. E para muita gente que fala, Deus, tudo isso, eu vou fazer isso, lançamento de semente. É por isso que chama lançamento de semente, gente, é a semente. O 6 em 7 é um processo e geralmente vem no 7º lançamento. Geralmente, por observação, não tem nada que depois de observar 1.700 lançamentos, eu começo a entender quanto tempo demora. E por quê? Você vai ficando melhor. E o mais louco disso tudo é que vai ficando melhor, vai aprendendo com os erros e acertos. Então, o lançamento de semente é um lançamento de semente justamente porque ele é um embrião do 6 em 7 que vai acontecer, né? Eventualmente vai acontecer. E como é que foram os próximos? Vamos lá, passou aí 2, 3 meses até a gente se organizar, a gente já foi para o nosso primeiro interno. Em junho de 2020, na técnica do monte e montão, né? Investimos aí 1.130 e faturamos, vendemos 23 cursos, foi um faturamento de 17,5 mil. Então, o primeiro foi quanto? Perdão, em faturamento? O primeiro interno? O primeiro semente, perdão. Primeiro semente, 5.700. 5.700, né? Primeiro interno, 17.500. 17.500. Segundo interno foi em agosto, um ano depois que a gente tinha iniciado, em agosto de 2020, 8.930. 8.930. Isso. Aí, em novembro de 2020, 9.115 foi o nosso terceiro interno. No quarto interno foram 65 vendas, que foi em janeiro desse ano. Né? Foi 49.332. Aí fomos lá para abril de 2021, 67 vendas, 66 mil. Em junho de 2021, fizemos 57 vendas, que deu 55 mil. E mês passado, agora em agosto, 2 anos que a gente tinha entrado para o Fórmula do Lançamento, fizemos 93 vendas, deu 109.382 reais. Agora, o famigerado 6 em 7.
E assim, tendo participado do processo, e agora aos 25 anos, é melhor que prestar concurso, fazer um 6 em 7, inclusive, na minha opinião. A não ser que fosse a sua missão de vida prestar concurso, né? Mas, enfim, dito tudo isso, tendo chegado lá no 6 em 7, tendo participado de todo o processo, que dica você daria para quem está começando agora? Eu acho que é a mesma dica que eu dou para os meus alunos hoje, que existe um passo a passo, e é um passo a passo que ele é muito claro, é um passo a passo que você não precisa olhar para o final antes de você iniciar. Só vai, inicia, segue o passo a passo, segue o fórmula, tá tudo lá, tá escrito, tá... Claro que muitas coisas você aprende no caminho, porque você só vai conseguir aprender colocando em prática, e foi o que a gente fez. A gente nunca foi, como é que eu posso dizer, a gente sempre foi uma situação de aprender e aplicar. Se nós não aplicasse, se nós não tivesse tido a coragem de fazer o primeiro lançamento de semente, e já ir para o primeiro interno, e, enfim, cada lançamento testar e entender como que funcionasse, como que funciona a fórmula, hoje não seria tão fácil para nós fazer isso, porque depois que você aprende o passo a passo, depois que você entende como que funciona, você só repete. Então, é algo que cada lançamento se torna mais fácil. Cada lançamento se torna mais fácil pelo fato de você apenas seguir o passo a passo. Se torna automático.